viajam no espaço, buscam fronteiras ainda desconhecidas, me levam pra dentro de mim, me fazem descobrir novas terras, um outro reino que não terá fim, pra me entender e a paz achar. Cais de partida, a vida é infinita, asas de evolução, o tempo convida-me para mergulhar nesse mar E atravessar as correntezas, sentir o mundo dentro de mim, de onde eu vim, pra onde vou, e o que virá. Depois, asas dos sonhos, que os sonhos são para sonhar, guarda pra ti o meu segredo de amar. No peito, a voz, minha voz te dirá. Asas da mente viajam, asas da evolução voam, asas dos sonhos livres, poemas cantar. No peito, a voz, minha voz te dirá. Asas da mente viajam, asas da evolução voam, asas dos sonhos livres, poemas cantar. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma noite de estudos, mais um domingo à noite, aqui na nossa série de estudos, promovido pela Federação Espírita do Estado de Goiás, Comece pelo Começo, no qual nós estamos estudando as obras básicas da codificação da doutrina espírita e a revista espírita. Então, meus irmãos e minhas irmãs,
Sejam todos bem-vindos e é um prazer estar com vocês na noite de hoje. Hoje estamos aqui para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, como vocês aí já se habituaram, né, no nosso domingo à noite. Então vamos aqui, vou fazer a minha audiodescrição, como temos feito, né, em todas as nossas lives, como um recurso de acessibilidade e inclusão. O meu nome é Carla, eu sou uma mulher jovem, eu tenho a pele morena, eu tenho os cabelos pretos, lisos, longos, estão soltos, tenho os olhos pretos também, eu estou vestindo uma camiseta verde, estou sentada e atrás de mim há uma parede lisa de cor clara. E é um prazer imenso estar com vocês na noite de hoje. E então, para a gente poder então continuar aqui as nossas apresentações, eu chamo o meu irmão Jefferson Cunha. Jefferson, boa noite, meu irmão. Olá, Carla, boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa live maravilhosa, né? Como a Carla já adiantou, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro tradicional de domingo, que agora já virou tradicional, né, da família brasileira e do mundo todo, de nos encontrarmos no domingo às 21h30 para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo as pegadas de Jesus. O carinho de cada um de vocês aqui conosco é mais que especial para que esse momento aconteça e para que esse momento chegue ao seu destino, não é mesmo, Carla? Que é apresentar essa doutrina maravilhosa desde o começo. Também me apresentarei usando a audiodescrição, para assim todos poder nos ver e enxergar, seja com os olhos, com os ouvidos e, acima de tudo, nos trazer dentro do coração. Meu nome é Jefferson Cunha, sou jovem, sou homem, sou baixo, né, estou aqui sentado, tenho a pele clara, os olhos escuros, né, castanho escuros, o cabelo também escuro. Hoje visto uma camiseta num tom rosa claro. Atrás de mim temos uma parede, uma porta, uma estante com alguns livros, alguns colecionáveis e o coração cheio de amor para estar aqui com cada um de vocês, com a Carla e também com o Rafael, que a gente vai convidar daqui a pouco. Antes de chamar o Rafael, Carla, que tal a gente agradecer os nossos parceiros e ler alguns comentários? Vamos lá, Jefferson, vamos começar aqui então agradecendo aos nossos parceiros de transmissão. Lembrando aí que a nossa live é transmitida pelo canal da Federação Espírita do Estado de Goiás no YouTube e também nos canais dos nossos parceiros, da Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, TV Goiás Espírita, Rádio Nova Luz, o Lar de Jesus Goiânia, TV Secal, TV Cierge e o IGESE. Que legal, e olha, o pessoal já está comentando, então eles têm que fazer isso, não é mesmo, Carla? Ir para o bate-papo, comentar muito, curtir a nossa live, deixar o joinha, compartilhar com todos os amigos, com os familiares, para todo mundo, para que ela possa alcançar ainda mais corações, não é mesmo? Exatamente, é muito importante, pessoal, que vocês curtam, compartilhem, encaminhem para todos os amigos, pessoal do centro, outras pessoas, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse conteúdo aqui ele é relevante, então assim a gente consegue levar a mensagem para mais corações. Isso mesmo, Eliel, o pessoal está comentando, a Rosângela falando assim seja, para o Rafael, que tinha desejado que todos sejam bem-vindos, a Lourdes dando boa noite. Tem aí, ó, Deus é Deus dos vivos, boa noite. Deus é Deus nosso dos espíritos, né? Boa noite, Porto Alegre, Maria das Graças. Quem mais, Carla, tá comentando aí com a gente? Olha, nós temos bastante gente, pessoal que já estava aqui antes da gente começar, Jefferson, diga-se de passagem, a gente tem que, né, que mencionar aí bastante gente nos acompanhando desde o começo. Mas pode ser, Jefferson, que tem alguém que chegou aqui hoje, que ainda não conhece, que não, né, que é a primeira vez, então é importante a gente dizer que estamos aqui fazendo o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e para você que ainda não tem o livro, você pode fazer o download, né, das obras básicas da Revista Espírita nos sites da FEB, Federação Espírita Brasileira, e no site da FEEGO, Federação Espírita do Estado de Goiás. As obras estão disponíveis para download gratuito, tanto do Evangelho, que nós vamos estudar aqui na noite de hoje, quanto das demais obras, Revista Espírita também. Então, está lá disponível para vocês. Lembrando que hoje, aqui no estudo do Evangelho, nós estamos utilizando a tradução de Guilom Ribeiro. Mas, Jefferson, e se a pessoa
gosta do livro físico como nós. Como ela faz? Isso, porque o livro físico tem o cheirinho de livro, tem a textura das folhas, tem a maravilha de ficar imergido ali num mundo que a gente vai descobrindo, ainda mais essa doutrina maravilhosa. Então, quem quer comprar o livro físico, quem estiver em Goiânia, pode ir na livraria da FEEGO, que está funcionando, né, com todos os protocolos para prevenção à Covid-19, então pode ir tranquilo, com segurança, pode ir com a família, que você vai ter um ambiente seguro, agradável, e vai poder adquirir essas obras. Quem não está em Goiânia, quer comprar, livraria.feego.org.br, o site que é uma livraria verdadeira. Você entra lá, tem várias obras, inclusive as que a gente está estudando, e você pode comprar e receber no conforto da sua casa. Olha que maravilha, não é mesmo, Carla? Exatamente. A gente, né, tem aí essas opções sempre à nossa mão para que a gente possa continuar estudando. Mas falar em continuar estudando, vamos convidar o nosso irmão Rafael para poder fazer parte do nosso estudo? Agora é hora. Boa noite, Rafael. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Carla. Boa noite, família FEEGO. Boa noite, família Comece pelo Começo. É sempre uma alegria poder partilhar esses momentos de estudo do Evangelho de Jesus, redivivo pela veneranda doutrina espírita. Eu gosto sempre, sabe, Carla e Jefferson, de cumprimentar pelo menos algumas pessoas. Quando eu assisti e assisto ainda muitas lives, quando alguém menciona o nome da gente, a gente se sente parte da live. Então, muito boa noite, Arlete Pereira, salve Jesus, salve Allan Kardec. Muito boa noite, Ana Lícia Santana, estou em Nazaré, na Bahia. Que bom, minha amiga, a gente adora a Bahia. Muito boa noite, vocês estão lendo aí Rosângela de Oliveira, esse francês aí, Carla, fica contigo, Plezan Fraga. Mas é a nossa rua aqui de Niterói, da CEF. Muito boa noite, Lívia Marinho. Muito boa noite, Camila, que abrilhantou a nossa live de semana passada. Muito boa noite a Gessandra Gonçalves. A Gessandra, tenho te visto em todas as lives, viu? Parabéns para você, que continue estudando o Evangelho junto com a gente. A sua presença é sempre muito importante. Muito boa noite, Cida Carreira, Elza Mendes. Ó, a Elza está falando de Goiânia, a Cida está falando de Floripa. Muito boa noite, minha querida Lili Fará, já é assim, parte integrante da nossa live. Cleidinha, que também tem estado nas nossas lives, Madalena Dantas, Ana Maria, Cláudia Binatti, meu querido Robson Ribeiro, Robinho, que esteve conosco, Carmelita Vitória, o Lar de Jesus aí, Carla. Neide Moraes Fabre, Beatriz Rolo, Regina Bertoloni. Gente, já tem bastante gente. Deixa eu dar uma boa noite também ao meu amigo Marcos de Carvalho, que tem estado conosco nas outras lives, tem inclusive conversado comigo no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua presença, viu? Gente, eu sou o Rafael Siqueira, eu sou um jovem de meia idade, 41 anos, cabelos negros, cortei essa semana para nossa live, viu, gente? Uso óculos, os olhos também são pretos. Eu estou com a camisa hoje, ó. Gentileza gera gentileza, a lei do retorno. Sejamos gentis para que as outras pessoas sejam gentis conosco. E vocês podem estar percebendo que o meu fundo está diferente, porque não é o fundo do paninho branco, aquele comprado lá no Mercado Livre. Hoje o fundo é verdadeiro, são algumas plantas que eu tenho aqui na minha casa. Essa daqui, gente, particularmente sou eu que cuido. E Gabriele, que é a minha esposa, diz assim, está cuidando bem, porque está viva até hoje, porque verde é vida, natureza faz parte de nós e nós fazemos parte dela. É uma alegria ter todos vocês aqui com a gente. Rafael, e vale a pena lembrar que hoje, 29 de agosto, comemora-se, né, aqui na Terra e com certeza no plano espiritual de uma forma geral, o aniversário de nascimento, aqui, né, de encarnação, do nosso querido Bezerra de Menezes, né, então a gente comemora feliz também o médico dos pobres, esse apóstolo da mediunidade aí que trouxe tantos ensinamentos para nós, e a gente aproveita e manda um beijo também para o nosso mestre Otacílio, que ele possa ser atendido com muita luz por Jesus, por todos os espíritos de luz, né, para que ele sempre participa aqui da nossa live, né, então que ele seja com muita paz, com muita alegria, né, logo tá aqui com a gente de novo nos assistindo, não é mesmo? Com Exatamente. certeza. E por falar em rogativas, vamos passar para a nossa prece inicial? Vamos lá então, convidando a todos para que possamos fechar nossos olhos, para que possamos estar em paz dentro de nós mesmos,
mesmo com o turbilhão de pensamentos que nos cercam, que possamos neste momento conectarmos com Jesus, Mestre querido, exemplo maior de nossa existência. Agradecemos a oportunidade do trabalho, agradecemos o carinho para com as nossas vidas, agradecemos por podermos estar juntos nessa noite, ainda que à distância, mas com os corações conectados, estudando a doutrina consoladora, estudando o Espiritismo. Nos envie as equipes espirituais para que possam adentrar nossos lares, purificando as nossas residências, a nossa família e, acima de tudo, os nossos corações. Que deixemos de lado o egoísmo, a vingança, a inveja, a ganância. Que possamos fortalecer a sensação de esperança, o sentimento de paz e, acima de tudo, o amor entre cada um de nós. Gratos dessa assistência, vamos iniciando mais um estudo nessa noite de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Que assim seja. Bom, antes de passar a palavra para o Rafael, vamos lembrar que a gente já mencionou semana passada o capítulo que a gente vai estudar na noite de hoje. Então, quem já trouxe aí de casa perguntas, dúvidas, né, sobre o capítulo Sede Perfeitos, podem colocar aí no chat, já quem trouxe as duas dúvidas. Quem não trouxe, ao longo da explanação, podem ir colocando aí suas dúvidas, seus comentários, enfim, a participação de vocês, que daqui a pouquinho a gente retorna para poder fazer essa interação gostosa aí com todos vocês, não é? É isso mesmo. Agora, com Rafael. Meus queridos amigos, muito boa noite mais uma vez. Eu quero dedicar essa live de hoje a todos vocês, primeiramente, mas a duas pessoas, duas personalidades muito especiais. A primeira delas, o mestre Otacílio Rangel, que não vai estar conosco na noite de hoje, mas eu espero que onde ele se encontre em tratamento, possa receber as nossas melhores vibrações de carinho, de consideração, e que os benfeitores espirituais possam o atender nas suas necessidades. Quero igualmente dedicar a live da noite a doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que se encarnado estivesse, hoje estaria completando 190 anos, 29 de agosto de 1831, nascido em Riacho do Sangue, lá no Ceará, para ganhar os palcos do Brasil, os palcos da espiritualidade e ser o benfeitor de todos nós. Inicio então com uma história de Bezerra de Menezes, pois que, quando já se encontrava há 50 anos no plano espiritual, ele recebeu um dia Celina, a emissária de Maria, que veio lhe fazer um convite. E o convite foi mais ou menos nesses termos. Doutor Bezerra, a mãe de Jesus, a nossa Mãe Santíssima, quer te convidar para que você se eleve a um plano melhor, um plano de mais serenidade, de mais paz, porque a sua condição espiritual já está de um mundo em regeneração. Observem, lá em 1950, ele já recebia o convite para estar num mundo em regeneração, coisa que hoje, em 2021, a gente ainda não sabe se vai ou se fica. E ele pensa por alguns minutos e responde a Celina: diga a Maria, a nossa mãe e a mãe de Jesus, que eu declino do convite, porque enquanto na terra existir uma única dor, uma única lágrima, é ao lado dos meus irmãos que eu quero ficar. Enquanto o mundo ainda estremunhar as mais variadas necessidades, são com os filhos do Calvário de Jesus que eu quero permanecer. Então, Bezerra de Menezes é aquilo que nós podemos chamar de um homem de bem, aquele que dedicou a sua vida à caridade. Por essa razão, sendo conhecido por o Kardec brasileiro e igualmente pelo médico dos pobres. Na noite de hoje, então, os nossos corações, doutor Bezerra, te buscam, para que você possa ir ao encontro de cada um dessas pessoas especiais que nos assistem, que nos assistirão a posteriori e possa abraçá-los, envolvendo a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Vivemos tempos difíceis, mas se Dr. Bezerra permanece conosco, se Jesus de Nazaré é o mestre de todos os momentos, nós não temos o que temer. Nós devemos seguir em frente, porque nos disse Jesus: sede perfeitos, porque o vosso Pai é perfeito. Esta é uma citação de Mateus capítulo 5, versículo 48, quando Jesus nos convoca a sermos perfeitos, tal qual Deus é igualmente perfeito, e que se encontra igualmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. E o que Jesus quis nos dizer quando nos convidou a ser perfeitos? Que nós nos transformaríamos na perfeição de Deus?
Não, gente, seria presunção nossa. Porque Deus é a perfeição absoluta. O nosso caminhar é para uma perfeição relativa. É aquilo que está constante em a questão 115 do Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição relativa, que é quando vencermos os nossos vícios, as nossas dificuldades. Aquilo que Joana de Ângeles chama de plenitude. Perfeição relativa, então, é quando nos tornarmos plenos. Conseguimos conjugar o voo, a asa da sabedoria com a asa da moral, para nos tornarmos espíritos livres, espíritos que deixaram a ganga da matéria para encontrar a vera felicidade. Então, o capítulo 17 do ESE, Evangelho segundo o Espiritismo, nos convida a sermos perfeitos. E traz uma frase de Allan Kardec, que é o lema de todo espírita. Aliás, quando chegamos nas casas espíritas em geral, nós nos deparamos com essa frase. Ela está no capítulo 17. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências e as suas más inclinações. Vamos meditar nessa frase? Tenho certeza que todos sabem essa frase de cor e salteado. Já falaram essa frase, mas talvez algumas palavras nessa frase precisam ser meditadas com mais profundidade. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Sua. Sua de quem, gente? Sua é um pronome possessivo. A minha transformação moral. A nossa transformação moral. Porque hoje, muitas vezes, a gente quer transformar outra pessoa, entendendo que esse sua é um processo de mudar o outro, mas essa sua é a nossa. Porque hoje no mundo, nós muitas vezes nos comportamos como os espíritas coach. O que é um espírita coach? Me perdoem a brincadeira. É aquele que está sempre tomando conta da vida das outras pessoas. É aquele que quer modificar o outro, mas esquece que a nossa proposta é nos mudar interiormente. É olhar para nós mesmos e envidarmos os esforços por nos tornarmos pessoas melhores. E isso é uma coisa tão séria que muitas vezes a gente vai numa palestra espírita e escuta, por exemplo, o Robson Bin falando, ou o Robson Ribeiro falando, e bota a mão no queixo. Ai, que palestra boa. Que palestra maravilhosa. Que pena que Gabriele não está aqui. Gabriele é o nome da minha esposa. Porque a palestra nunca é boa para a gente. A palestra é boa para nossa esposa, para o nosso pai, para o nosso filho. É porque a gente vai se tornando coach das outras pessoas. A palestra é boa para a gente. O que eu ouvi é bom para mim mesmo. O trabalho que eu faço é de automodificação. O outro tem o seu tempo, tem o seu timing, tem a sua possibilidade, de acordo com o seu crescimento, de se modificar. Então a proposta é deixar de ser coach, censor da outra pessoa, para olhar para nós mesmos. Onde eu posso me fazer melhor? Onde eu posso ressignificar os meus passos? E já viram muitas vezes, quando a gente senta para fazer o culto do Evangelho no lar, e a gente toma do livro Caminho, Verdade e Vida, por exemplo, e vem a página A Paciência. Nossa, mas esse título hoje é para você, meu bem, que precisa ser mais paciente comigo, que precisa me tratar de uma forma melhor. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. A página que a gente abre não é para o papai, não é para o filho, não é para o vizinho que mora de frente, que eu tenho as minhas questões com ele. A página que eu abri é para mim. Não por outra razão, aquilo que a gente chama de acaso é quando os benfeitores espirituais direcionam a página, porque eu preciso me fazer mais paciente, mais dócil. Então, esse sua é a nossa transformação moral. Agora, vamos meditar numa outra palavra. O espírita é reconhecido pela sua transformação moral, ou seja, o espírita não é reconhecido pelo número de questões do Livro dos Espíritos que ele sabe, pela quantidade de versículos da Bíblia que ele decorou. Isso é importante. O quanto mais nós estudamos, mais nós aumentamos os nossos cabedais de conhecimento. Mas o verdadeiro espírita, e ser espírita e cristão é a mesma coisa. Está isso em o capítulo 17. É quando nós nos transformamos. Porque diz Bezerra de Menezes que de nada adianta o brilho da intelectualidade se o coração permanece às escuras. Então, é preferível que nós vivamos a mensagem do que nós decoramos a mensagem para sair por aí discutindo com as outras pessoas.
Por isso a frase de Kardec é uma frase pedagógica. É aquele que se faz hoje melhor do que ontem. É aquele que procura ser amanhã melhor do que hoje. Então essa é a segunda palavra que eu quero destacar. E a terceira palavra é, e pelos esforços que empreende. Já viram que é esforço? Esforço é aquilo que eu faço, são as minhas tentativas, são as minhas iniciativas. Não é aquilo que eu já consegui. Não é aquilo que eu já obtive ou já logrei. Meus amigos, nós somos 7,8 bilhões de pessoas nesse mundo. E que pena que o Otacílio não está aqui, porque quando eu erro o número, ele gentilmente me corrige. E quando ele me corrige, eu tomo da caneta, eu anoto, para eu não errar de novo. Mas essa eu já vi no mestre Google, 7,8 bilhões de pessoas. Há alguém perfeito? Há alguém que já esteja sereno, equilibrado, a ponto de se fazer superior às outras pessoas? Não. Nós estamos num processo. Daí a frase ser por aquele que se esforça, não por aquele que já conseguiu. Porque a proposta é dar um passo. De uma caminhada de 1000 passos, nós precisamos dar o primeiro passo, depois dar o segundo passo, e se a gente cair, a misericórdia divina nos levanta. Esse é o verdadeiro espírita. Por aquele que se transforma, por aquele que se esforça. E daí nós entendemos que o espírita não é o perfeito, mas aquele que busca se modificar. Porque ainda hoje eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu até tento ser espírita, mas eu não consigo. Bom, se você tenta, você já é espírita, porque ser espírita é esforçar-se, é tentar-se, é programar. Se eu sou impaciente, ser mais paciente. Se eu sou egoísta, ser mais caridoso. Se eu sou orgulhoso, ser mais humilde. E daí nós vamos caminhando pelo capítulo 17. Porque quando abrimos este capítulo, eu gosto sempre de trazer o livro, para que fique a referência e nós nos acostumemos, eu gosto muito do cheirinho, sabe, gente? Eu cheiro livro, eu faço dobra em livro, até pelo costume de ser advogado, porque advogado, as folhas nós chamamos de autos. A gente faz uma dobra para cá, a gente faz uma dobra para lá. É preferível o livro dobrado, riscado, amassado, mas o livro que a gente leu. Mas quem quiser manter o seu livro rígido, que mantenha também. O importante é que nós leiamos. Quando a gente vai lá no item 3 desse capítulo 17, nos diz que nós devemos nos transformar moralmente, visando nos tornar homens de bem. Ou seja, quanto mais nós nos esforçamos, é para nos tornar homens de bem. E o que é um homem de bem, Rafael? Logo, a primeira mensagem desse item 3, aquele que cumpre a lei de amor, de justiça e de caridade. Exercício de autorreflexão para os dias atuais. Quando eu olho o mundo, quando eu olho o meu ambiente de trabalho, quando eu olho para a minha família, será que eu já sou um homem de bem? E homem aqui, gente, é num sentido lato. É homem, é mulher, é criança, é idoso. Será que eu já consigo cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade? Porque saindo do item 3 e indo para o item 4, logo a primeira frase, eu peço permissão para ler, porque é uma frase belíssima e que vale a pena a gente refletir. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Que resultados são esses? Nos tornar um homem de bem. Veja como o Evangelho, então, é preciso para os nossos dias atuais. Se eu compreender o Espiritismo, mas não basta compreender, não basta ler, não basta estudar, se eu sentir o Espiritismo, é quando o Espiritismo deixa de estar nos meus lábios, passa a habitar o meu coração, eu me torno um homem de bem. Ou pelo menos eu vou fazendo os meus esforços para me tornar um homem de bem. É isso o convite que nos é feito pelo capítulo 17. É essa chamada que Jesus, há mais de 2000 anos, abstraindo aí de eventual erro do calendário, vem nos fazer. Sede perfeitos. Vem se tornar um homem de bem, vem se tornar um verdadeiro espírita, porque continua Kardec, que caracteriza o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o outro. Quando falamos então em verdadeiro espírita e verdadeiro cristão, isso quer dizer a mesma coisa, porque ser cristão e ser espírita, nós convergimos naquele que é o nosso modelo e o nosso guia, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus. E para que a gente possa amarrar todos esses conceitos,
e vou ver ao mestre. Eu quero recontar uma parábola, a mais conhecida deste capítulo, e que eu tenho certeza que vocês já ouviram, já meditaram, já refletiram, e que eu aqui nestas considerações iniciais, antes do nosso bate-papo, quero ler e contar mais uma vez, e depois a gente proseia sobre ela, que é a parábola do semeador. A gente vai lendo e eu vou fazendo algumas amarrações. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então coisas por parábolas, falando-lhes assim. Meus amigos, o que é uma parábola? Se a gente for no dicionário, parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem de cunho moral, através de um símbolo, através de uma metáfora, através de uma analogia. Então, parábola não é uma história real. São histórias que Jesus contava com simbolismos, com analogias, para que nós pudéssemos entender verdades profundas. E por que Jesus falava por parábolas? Eu posso elencar aqui 3 motivos. O primeiro motivo é que esse é um excelente recurso estilístico. Observem se na noite de hoje eu quisesse falar sobre reencarnação. Trouxesse o conceito, trouxesse a fundamentação, em quais livros se encontra, agora falando sobre reencarnação, contando um caso. Falando, por exemplo, da vida de Emmanuel, que viveu há 2000 anos atrás como Públio Lentulus, e depois como o escravo Nestório, no romance 50 anos depois. Contando uma história fica mais factível, fica mais próximo da gente. Fica ou não fica? Por isso Jesus falava por parábolas, que era a forma de levar um conteúdo profundo a gente simples. A segunda razão, então, de Jesus falar por parábolas é exatamente essa. Eu pegar algo que tem uma natureza profunda, falando com pescadores, com donas de casa, falando com gente que trabalhava o campo. Então não adianta falar com erudição. Eu preciso descer ao nível daquelas pessoas. E daí eu me utilizo dos tempos e dos locais. Eu falo do grão de mostarda, eu falo do peixe, eu falo da pérola, eu me utilizo do mar, que era comum para aquelas pessoas. Então esse recurso de Jesus chegava no coração. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo, as parábolas são atemporais. Elas não estão presas num tempo e num lugar, exatamente porque são histórias. Observe-se hoje, mais de 2000 anos depois, nós não escutamos as mesmas parábolas e compreendemos de uma forma mais profunda. Por que isso? Nos diz o benfeitor Emmanuel, na questão 290 do livro O Consolador, que Jesus atirou sementes. Quanto mais amadurecêssemos as mesmas sementes, nós as colheríamos na forma de frutos cada vez mais viçosos, cada vez mais doces. Então, somos nós que crescemos para entender as mesmas parábolas de Jesus de uma forma cada vez mais profunda. Agora vamos à parábola. Aquele que semeia, saiu a semear. Primeira frase, o que semeia, saiu a semear. Ação. Todos nós estamos no mundo para agir, não ficar parado. Não nos entregar ao marasmo, ao ostracismo, porque o semeador semeia. O cantor canta. O orador fala. Aquele que pode sorrir. Nós estamos no mundo para agir. Podemos extrair isso logo da primeira fala. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Bom, um primeiro grupo de semente caiu à margem do caminho. Vamos agora tirar o espírito da letra. Quem é o semeador? Jesus. O que é a semente? O evangelho. O que são os campos? O nosso coração. A forma como nós agasalhamos as suas mensagens de vida eterna. O primeiro campo, então, é a margem do caminho. E eu convido vocês a fazer um exercício profundo de reflexão. A margem, marginalizado. E aqui eu não estou dizendo das pessoas marginalizadas pensando em crime, eu estou dizendo daquele que é marginalizado da vida religiosa, da vida de conexão com Deus, porque existem no mundo ainda hoje pessoas que não têm um mínimo de religiosidade, de religação, porque é isso que quer dizer religião com Deus, estão à margem. E o que isso quer dizer? Que são seres subdiafragmáticos. Rafael, que palavra difícil. De quem é essa palavra? Joana de Ângeles. Vamos meditar? O que é o diafragma?
é um músculo abaixo da nossa caixa torácica. E o que quer dizer Joana de Ângeles com esse símbolo? Seres subdiafragmáticos só pensam. O que nós temos debaixo do diafragma? Estômago, só pensam em comer. O que mais nós temos debaixo do diafragma? Órgãos da sexualidade, só pensam em praticar o sexo. São as pessoas, então, que estão no mundo para comer, dormir, praticar o sexo, à busca de todos os prazeres. A mensagem de Jesus alcança essas pessoas? Não alcança. A pergunta que nós nos fazemos é, será que nós somos essas pessoas? Porque a parábola não é para o vizinho, a parábola é para o Rafael. Vamos seguir na parábola? Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Segundo grupo de sementes, caiu no terreno pedregoso. Isso me faz lembrar do grande poeta brasileiro das terras das Minas Gerais, de Itabira, Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho havia uma pedra. Então Jesus atirou sementes e um segundo grupo caiu num terreno pedregoso. Lançou raízes, mas não aprofundou, porque tinha pedras. Veio o sol e queimou. O que são as pedras? São as nossas dificuldades. São as dores, são as enfermidades, é o desemprego. O quanto nós deixamos de produzir porque nós nos apequenamos diante das dificuldades. Porque nós tememos a dor, porque nós nos entregamos face à primeira vicissitude. Qual é a proposta, então? Vencer a dificuldade, ou pelo menos entender a dificuldade como uma ponte. Porque o Espiritismo não vem até nós para nos tirar a dificuldade, porque a dificuldade representa asas para o nosso crescimento. O Espiritismo vem até nós para nos tirar o desespero, guardem isso. Porque quando nós amainamos o desespero, nós entendemos o propósito da pedra, da dor, da dificuldade e produzimos mesmo com elas. Já ouviram uma expressão muito comum no interior do Brasil? Carro apertado é que canta. Que nós possamos cantar e produzir os nossos frutos mesmo diante das dificuldades. Vamos seguir? Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Bom, um terceiro grupo caiu nos espinhos. Quais são os nossos espinhos? Questão 785 do Livro dos Espíritos, cumulado com a questão 913. Nós temos dois que são, assim, os mais pontudos. Orgulho, egoísmo. Mas nós temos outros. Concupiscência, impaciência. Nós temos os nossos vícios dos mais variados matizes, que são espinhos, porque espetam as outras pessoas e os espinhos das outras pessoas nos espetam também. E porque nós estamos no espinhal, nós muitas vezes não conseguimos dar os nossos frutos, porque não conseguimos limar as nossas anfractuosidades. Outra palavra difícil que eu vou explicar para vocês. Anfractuosidade quer dizer saliência. E nos diz o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda que a nossa proposta é limar as nossas anfractuosidades, limar as nossas saliências para que a gente possa crescer. Ou seja, dizendo no popular, vencer os nossos vícios, as nossas limitações, para que a sementeira de Jesus possa germinar em nós. Quarto grupo de sementes. Outras, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Eu sempre me perguntei se eram 4 campos ou se eram 6 campos. Porque, vejam, o primeiro campo, a margem, marginalizados. O segundo campo, o campo das pedras. O terceiro campo, o campo dos espinhos. E um terceiro campo, daquele que produziu 30, 60 e 100. Então, não são 4 campos, são 6 campos. E por que parte das sementes produziu 30, outras 60 e uma terceira 100? Já pararam para refletir sobre isso? Por que umas produzem mais, outras produzem menos? Eu fui tirar essa dúvida com meu amigo Jorge Alahá, e ele me explicou. Como estudioso do judaísmo, um estudioso do cristianismo, e hoje um estudioso do espiritismo, ele me disse que toda a lei antiga e os profetas, está lá em Mateus capítulo 22, versículos de 34 ao 40, podem ser resumidas, conforme Jesus
em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. Então eu vou produzir 30 se eu tiver um desses 3 amores, ou seja, se eu amar a Deus, se eu amar o meu próximo ou se eu amar a mim mesmo. Eu vou produzir a 60 se eu amar a Deus e a meu próximo, ou amar ao meu próximo e a mim mesmo, ou amar a mim mesmo e a Deus. Mas eu só vou produzir a 100 se eu conseguir amar a Deus, ao meu próximo e a mim mesmo. E aí a gente entende qual é o convite de Jesus. Sede perfeitos. E o caminho é amar o teu Deus. E quando falamos em amar a Deus, é amar tudo que Deus criou, inclusive a natureza. Por isso eu trouxe uma planta atrás de mim hoje. Amar tudo aquilo que nós vemos, que nós tangenciamos, porque não fomos nós que construímos. Foi Deus. É Deus, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Amar o nosso próximo, a quem nós não devemos considerar adversário. Ah, mas pensa diferente de mim. Que bom. Ah, mas vota diferente de mim. Que bom. Ah, mas torce por um time diferente de mim. Eu torço para o Flamengo, ele torce para o Vasco. Que bom. O nosso maior valor chama-se pluralidade. Já pensou se nos canteiros do mundo só existissem rosas? Faltariam os crisântemos, faltariam os cravos. Já pensou se Jesus não nos contasse a parábola da ovelha perdida? Quando o pastor, perdendo uma única ovelha, ele deixa os 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Para Jesus não é importante se a ovelha é negra ou branca, vota na direita ou na esquerda, é rico ou pobre. Para Jesus o importante é a ovelha. Então amar o nosso próximo é entender o nosso próximo como nosso irmão. Se pensa diferente, se vota diferente, eu estarei buscando a minha perfeição relativa quando eu amá-lo, não por aquilo que ele representa, mas por aquilo que ele é, a sua essência, um ser crístico que também caminha para a perfeição relativa. E o último, amar a si mesmo. Vamos olhar para nós no espelho da nossa casa. E ao invés de ficar assim, eu tô careca, meu cabelo tá igual um time de futebol de salão, 5 para um lado e 5 para o outro. Como eu sou bonito. Deus fez uma grande banda e sem esse instrumentista aqui, essa banda faltaria uma pessoa. Ah, Rafael, mas isso é orgulho. Não, isso é amor próprio, isso é autoaceitação, isso é entender que nós temos o nosso valor no mundo, porque se a gente não se valoriza, nós não valorizamos a outra pessoa. Tudo isso é busca de nós caminharmos para sermos esses seres perfectíveis, essas aves de luz que ganharão o voo da espiritualidade. Então guardemos isso. Sede perfeitos, nos transformar em homens de bem. Para sermos homens de bem, nós precisaremos não só compreender o Espiritismo, mas sentir o Espiritismo, até chegar na parábola do semeador. Quando nós precisamos vencer o coração marginalizado, daquele que só quer comer, praticar o sexo, dormir à busca dos prazeres. Quando nós precisamos vencer o coração de pedra, porque todos nós temos pedras no caminho. Quando nós precisamos vencer os nossos espinhos, porque os nossos espinhos nós precisamos apará-los até chegar na produção. De 30, por amar a Deus, de 60, por amar ao próximo, a 100, por amar a si mesmo. E agora vamos para o nosso bate-papo, porque senão eu falo até amanhã. Então, voltando aqui, eu e a Carla, né, para que a gente possa trazer as perguntas, não é mesmo, Carla? Isso aí, tem bastante gente aí nos acompanhando, Rafael. A gente tem o pessoal que já colocou as suas cidades aí, temos ali a nossa conversa paralela no chat e temos aí as perguntas, né? A nossa live aqui tem várias nuances. Vamos começar aí com a primeira pergunta da nossa querida Camila Fará. Ela coloca aí, Rafa, e quando nos sentimos empacados, né, entre aspas, no esforço apenas, a gente sabe o que precisa fazer e na hora pega outro rumo? Olha, Camila, eu ouso dizer para você que talvez essa seja a situação de muitos de nós, na qual eu também me incluo. Esse estar empacado me lembra muitas vezes aquele burro empacado lá da roça. E eu aqui não estou fazendo analogia nossa com burro, estou trazendo apenas a menção da minha vida no interior do Brasil. E muitas vezes, como que o burro desempacava?
quando era proporcionado a ele alguma dificuldade externa, às vezes um chicote. Eu também sou contra bater no burro, mas eu quero que vocês guardem o simbolismo daquilo que eu estou fazendo. O burro empaca, vem o patrão, dá uma lambadinha e ele anda. Daí nós nos damos conta que existe uma coisa na nossa vida chamada dor, dificuldade, que são mestras, como nos fala Leon Denis, no belíssimo livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, para que nós possamos desempacar e aumentar os nossos esforços na busca de nos fazermos pessoas melhores, de contribuir com o progresso da humanidade. Então, Camila, não pense nas ocasiões que você empacou, mas pense todas as vezes que você já progrediu. E eu faço muito um exercício dentro do meu estudo de psicologia, que é mais ou menos o seguinte: quando a gente faz um marco na nossa vida agora e pensa 10 anos atrás, nós já melhoramos. É que às vezes os nossos olhos são muito rígidos. Quando a gente daqui a 10 anos tornar a pensar os nossos passos, nós também tenhamos melhorados. Por mais que ainda sejam passos de formiga, nós estamos caminhando. Então vamos ter esse olhar de humanidade para conosco mesmo e caminhar. Divaldo Pereira Franco, quando estava na cidade do México, estremunhado porque ele se julgava esse burro empacado, essa pessoa que, apesar de fazer palestras, apesar das suas inúmeras tentativas, ele se julgava alguém imerecedor do próprio auxílio da espiritualidade. E Joana de Ângeles se lhe acercou, Camila, e lhe disse assim: meu filho, o que se passa? Minha irmã, você não está vendo? Eu sou um orador espírita, eu atendo muitas pessoas, eu faço todos os meus esforços, mas eu estou empacado, porque há sentimentos dentro de mim que eu não consigo trabalhar. Meu filho, você está se cobrando demais e está se amando de menos, porque Deus te ama do jeito que você é. Deus vê os seus mínimos esforços, você que está extrapolando, às vezes, a própria autopercepção. Então siga em frente, porque você vai empacar, se paralisar, se culpando, guardando remorso, dá o melhor de si, a começar por parar com esse tempo perdido, com esse desgaste mental. Vamos escrever. Como assim? Eu estou aqui no meu marasmo existencial, você me chama para escrever? O melhor remédio para quem está se sentindo angustiado é trabalhar. Vamos trabalhar. E naquela noite ele trabalhou a noite inteira, Camila, e escreveu um dos mais belos livros da lavra mediúnica dele, de autoria de Joana de Ângeles. O livro chama-se Filho de Deus. E começa o livro dizendo: nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros das estrelas. Então tudo que nós construímos é grandioso ao olhar de Deus. Não por outra razão, Jesus nos disse: sede perfeitos, tal qual vosso Pai também o é. Obrigado pela sua pergunta, Camila. E volte a partilhar uma live conosco. Jefferson e Carla, quer falar alguma coisa? Não, só comentar aqui que a Camila está falando aí, né, que às vezes nos sentimos empacados. Eu estava até conversando com ela aí, aqui no, né, paralelamente, que a gente tem conversas paralelas também, e mulher tem disso, né, tá aqui, tá no chat, tá no WhatsApp, tá no, enfim, várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente fica, né, tá trabalhando, mas a gente tá cansada e a gente tá, e se fica desanimada, e aí vai ficando assim, a gente acaba ficando para baixo, né, e você bem colocou aí a questão do trabalho. A gente está aqui trabalhando, né, no domingo à noite, trabalhando para divulgar a doutrina, estudando juntos, e o tanto que isso nos engrandece, tanto que isso nos enche de energia, de alegria, né? Então, acho que a questão é essa, é a gente valorizar o que tem de bom, né? Ao invés da gente focar naquilo que não está tão bom. Porque a gente tem, todos nós temos esses momentos de dificuldade, esses momentos de, né, que parece que não está dando certo, e aí eu penso, eu me cobro muito, já comentei aqui, acho que o caso da Camila também, essa questão da cobrança, né, de dizer, poxa, mas eu podia estar fazendo mais, podia estar, né, mas às vezes não dá, então a gente pegar o que tem, os momentos que tem, aproveitar, valorizar e trabalhar bastante, né, porque a gente tem muita coisa aí para aprender e tendo a certeza de que todos os nossos esforços, eles são válidos, né? Por mínimos que sejam, aquilo ali que a gente está fazendo é o que a gente está dando conta no momento. Então, com certeza, sendo feito ali de coração, sendo o tempo bem aproveitado, o trabalho edificante, o trabalho do bem, com certeza, né? É um momento muito bem aproveitado.
queria fazer um pequeno gancho, né, na fala do Rafael e da Carla agora que complementou. Sempre quando eu falo nesse tema dos seres perfeitos, a gente fica um pouco se comparando, né, nós ainda seres muito atrasados com a perfeição. E às vezes a gente se distancia bastante, né, do conceito de ser perfeito, porque perfeito é sem defeitos, pelo menos no nosso dicionário, né, de língua portuguesa, o perfeito é aquilo que não tem nenhum defeito. E nós estamos carregados e recheados dos mais diversos e variados defeitos. E quando Jesus nos pede para sermos perfeitos, sedes perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, talvez a gente acaba se distanciando tanto que a gente pensa, não vou conseguir nunca, né? Ou eu tenho várias encarnações, vou deixar para a próxima, até depois eu queria que o Rafael comentasse, né, dessa história do se eu posso deixar para a próxima, e se vocês tiverem dúvidas também, vão mandando aí nos comentários, pessoal, no bate-papo que a gente vai trazendo para cá, mas o que eu queria comentar é o seguinte, nós não precisamos ser perfeitos agora. Eu não preciso aqui fechar o olho, fiquei perfeito, porque isso é impossível. Ninguém na criação, né, nenhum dos seres criados por Deus se tornou perfeito por um milagre da noite para o dia. Todos nós somos criados para que crescêssemos, para que evoluíssemos, tivemos o nosso livre-arbítrio como dádiva, para que fizéssemos ao nosso tempo, da nossa forma, como bem entendermos, respeitando, é claro, a lei do progresso, que é a lei de evolução, e também a lei de causa e efeito, que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então eu posso ser um pouquinho melhor hoje, e amanhã ser mais um pouquinho, e depois da manhã ser mais um pouquinho. E isso é que é o legal, porque quando você vai de pouquinho em pouquinho, você não percebe, mas chega no longe. Quando você sobe um degrau, 2 degraus, 3, 4, 5 degraus, e você olha para baixo, você fala assim, nossa, eu já estou tão alto. E como você foi de degrau em degrau, você valoriza cada degrau que você pisou, cada passo que você teve, cada situação que você viveu, para que quando você chegar lá na perfeição, você tem toda uma estrada que foi percorrida, porque a palavra instrui, mas o exemplo arrasta. Jesus era perfeito pelo exemplo que ele trazia, não só pelas palavras que ele dizia, porque ele nos magnetizava só com o olhar. Mas cada atitude de não apedrejar, mas de ensinar, de não julgar, mas sim mostrar o caminho, de pedir apenas que vai e não tornes a pecar, de perdoar, esse é o exemplo. Então, é preciso que tenhamos uma estrada muito boa para que sirvamos de exemplo. Então, cada pedacinho que vamos melhorando, cada centímetro que nos tornamos um pouquinho melhor, isso é a perfeição, é estar sempre na busca por essa dádiva que Deus nos deu. Acredito que isso é o que nos faz não esmorecer nunca, né? Por mais que nos encontremos empacados, quando a gente olha para trás e fala, nossa, mas já fiz tanto, eu vou continuar fazendo um pouco mais. Nossa, já cheguei tão longe, não vou desistir agora, né? Então, essa fala que é um pouco mais motivacional do que mesmo espiritual, do que evangélica, vamos dizer assim, não tem a ver com evangelização, mas tem tudo a ver com a doutrina espírita, porque o Consolador prometido nos consola e nos mostra o caminho. Vamos trazer a próxima pergunta? Vamos lá, próxima pergunta da Cida Carreira. Ela coloca aqui, é correto o homem se isolar para não ter contato com o mal? Cida Carreira, muito boa noite e obrigado pela sua pergunta. Eu estou vendo aqui que Maria Diná Costa Souza está pedindo orações pela saúde de Maria, dela própria. Dela mesma, né? Dela mesma, lá em Salvador, Bahia. Minha amiga, anotei. Tudo que vocês estão escrevendo aqui, eu estou guardando e a gente vai orar, tá? No final, nós temos a nossa oração, que é em forma de poesia, mas de toda forma, eu anotei aqui nas minhas orações hoje, você vai estar presente. Agora, a pergunta que nos foi feita é se isolar... Rafael, deixa eu só, antes de jogar a pergunta, falar também que às vezes tem algum outro irmãozinho que está passando por alguma situação difícil, por algum momento, né, de instabilidade, seja emocional, financeira, seja o que for. Qualquer problema que esteja na sua vida. Essa nossa live, ela é de instrução, é para que a gente estude, mas ela também é de acolhimento. Então, se sinta abraçado neste momento pelo carinho nosso, pelo carinho de todos que estão aqui nos assistindo, temos várias pessoas conectadas. Então, você está recebendo prece dessas pessoas, energia de revigoração, e os espíritos de luz estão te atendendo. E se ainda assim você se sente instável,
nós temos os caminhos para te atender, tanto dentro da doutrina quanto profissionalmente, não é mesmo, Carla? Isso, exatamente. A gente tem aí, o Jefferson vai colocar aí para nós, os canais de ajuda, né? A gente tem o CVV, o número 188, que você pode ligar, e tem também os canais do atendimento fraterno, atendimento espiritual, né? A gente está colocando uns links aí para você. Você pode procurar também a Casa Espírita da sua cidade. Como o Jefferson falou também, além do atendimento, né, doutrinário, a gente tem o atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico, que dependendo do que você estiver passando, é recomendado. Então, assim, procure ajuda, as preces, as orações, contem com as nossas preces. Maria Diná, minha irmã, conte com as nossas preces, mas tanto você quanto outros irmãos, se estiverem precisando de ajuda, peçam ajuda, meus irmãos. A ajuda nos foi dada, né? Nos foram postos vários mecanismos, várias mãos estendidas para nós, que a gente possa aí pegar essa mão e não nos sentirmos desamparados. Agora sim, trazemos a pergunta da Cida Carreira, que a Carla vai ler para a gente. Sim, vamos lá. A Cida perguntou se é correto o homem se isolar para não ter contato com o mal. Cida, muito obrigado pela sua pergunta. Você desculpa até eu fazer uma interrupção para atender a uma outra querida amiga que estava pedindo uma prece, é porque nós somos assim. Se eu não parasse para pegar o pedido de prece, talvez depois eu não conseguiria, passaria, vão passando muitas mensagens aqui. Então, eu agradeço aí pela sua compreensão. Minha amiga, uma das leis morais constantes lá do Livro dos Espíritos é a lei de sociedade. Nós precisamos conviver. Nós não podemos nos isolar numa ilha, nos isolar da sociedade a pretexto de não ter contato com o mal. Porque é no contato com as outras pessoas que a gente cresce, que a gente aprende. Por essa razão, nós somos colocados dentro de uma família. Tendo um pai, tendo uma mãe, tendo um irmão, tendo um ambiente propício para que a gente possa aprender, servir de exemplo para as outras pessoas. Então, veja, a lei de sociedade é que nos proporciona ser perfeito dentro desse exemplo de perfeição relativa, nos purificar, como Jefferson colocou. Porque a gente só é testado também se a gente é levado ao encontro daquilo que um dia nós sucumbimos. Imagine a pessoa que tem dificuldade com a questão do roubo, por exemplo. Ela só vai ser testada se já venceu essa disposição, se ela tiver condição de roubar novamente e resistir, porque aí ela cresceu. Imagine uma pessoa que tenha dificuldade com um vício. Ela só vai ser testada se ela estiver no contato com outras pessoas com aquele vício, no contato com o próprio objeto do vício, porque ela vai estar demonstrando que venceu. Então, esse contato com as pessoas, esse contato com os lugares, é que nós vamos testando a nossa fidelidade e aprendendo a conviver. Conviver com as outras pessoas, burilando as nossas experiências. Obrigado pela sua pergunta, viu? Que ótimo, nós temos aqui mais uma pergunta e também um comentário, né? Eu aticei aí aquela questão, já a gente traz de volta de deixar para lá, deixar para a próxima. Mas a Beatriz Cecília Rolo traz a pergunta, né, e o comentário. E Jesus sempre nos acha nos momentos de aflição e dificuldade, não é mesmo? Não deixa nenhuma ovelha sem amparo. Eu já trago o Robson, que foi comentar, né? Deixa para a próxima não, minha gente. Se formos negligentes, vai ser pior depois, hein? Vamos comentar um pouco sobre isso, Rafael? Se deixar para ser perfeito na próxima? Tá, vamos lá. O nosso melhor momento é o hoje ou agora. Nós não podemos deixar para depois. Ah, Rafael, por que eu não posso deixar para quando eu me aposentar? É a pergunta, Carla e Jefferson, que os jovens da minha mocidade espírita me fazem. E eu costumo responder de uma forma bem jovial, bem alegre, porque com o jovem o papo tem que ser algo assim mais lúdico. Porque você não sabe sequer se você vai se aposentar. Isso é uma questão muito simples. Nós recebemos um ticket que foi o nosso nascimento, mas a gente não sabe quando é o ticket da desencarnação. Eu posso viver 100 anos, 80 anos, mas eu, Rafael, que estou fazendo a live com vocês aqui agora, posso receber o WhatsApp da desencarnação daqui a meia hora. E eu não estou aqui agourando ninguém, gente, é porque nós somos seres espirituais, passando experiência material, e não o contrário. Então, o nosso melhor momento é o hoje, porque a gente não sabe inicialmente se terá depois. Esse é um primeiro flanco de responder. E igualmente é hoje, porque quanto mais eu me melhoro, quanto mais eu faço bem,
eu vou angariando paz, alegria, saúde. Então, por que eu vou deixar para ser feliz amanhã se eu posso ser hoje? E a minha felicidade está vinculada ao bem que eu faço às outras pessoas, ao quanto de trabalho que eu esparjo pelo mundo, ao tanto de reforma íntima que eu faço em mim mesmo. Porque se eu persisto no erro, se eu persisto nos meus vícios, eu vou trazendo infelicidade para mim. Então, o nosso melhor momento com Jesus é hoje e agora. Vocês se lembram do mancebo rico? Essa mensagem riquíssima do Evangelho? Quando Jesus vai até um jovem e o jovem lhe pergunta: o que eu faço para ganhar o reino dos céus? E Jesus lhe devolve a sua pergunta com outra pergunta. O que é que está escrito? E ele declama os 10 mandamentos. Não roubarás, não furtarás, não pecarás contra a castidade. Faze isso e terás um reino dos céus. Senhor, tudo isso eu já faço. E Jesus então lhe diz: então vai, vende tudo o que tens, retorne e terás parte comigo. Mas isso o jovem não queria fazer. E Jesus não estava dizendo para aquele jovem: vendeu os seus bens. Não é essa a proposta de Jesus. Que nós nos tornemos eremitas, ermitões, mas que nós valorizemos o que é mais importante. Valorizemos o espírito em detrimento da matéria. Nos conta a benfeitora Amélia Rodrigues, num livro belíssimo, que eu deixo como sugestão de leitura, que é o livro Primícias do Reino, que o jovem não quis seguir Jesus porque ele tinha uma corrida, ele era alguém que, das bigas romanas, ele fazia competições e ao final ele queria ganhar. Exatamente, Carla. E o que aconteceu? Na corrida que teve espaço ali em Cesareia de Filipe, ele estava na frente, mas num determinado momento, a biga dele, que era um carro, uma espécie de charrete da época romana, tropeçou numa pedra, o cavalo caiu, ele caiu também, as bigas que vieram atrás passaram por cima dele e ele morreu. Ele preferiu a glória de César ao brilho da espiritualidade de Jesus. E quando estava desencarnando, ele se lembrou do colóquio de Jesus: vá, vende tudo o que tens, volte e terás parte comigo. Mas ele preferiu as corridas. Na verdade, o que ele queria era o aplauso da multidão. Era o laurel, porque na época de Roma se colocava um laurel na cabeça. Então ele preferiu o mundo, achando que no mundo encontraria a paz, quando a paz dele se encontrava ao lado de Jesus. Então, por que nos modificar agora? Por que buscar a nossa reforma íntima agora? Porque isso nos trará paz, paz que o mundo não nos pode dar. Veja como as pessoas estão lidando com a matéria hoje, tal qual pessoas que querem se dessedentar com água do mar. A gente mata a sede com água do mar, Carla? Por que não mata? Porque ela é salgada. Quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede. Então, buscar a matéria é isso. Eu primeiro quero um carro, depois eu quero um carro e uma casa, depois eu quero um carro, uma casa e 1 milhão na caderneta de poupança. Nada contra ter os bens, gente. A gente pode ter os bens, só não pode deixar que os bens nos tenham, porque aí a gente perde a essência, o que é essencial. Então, a proposta é: busque o que você é em essência, espírito. Transforme-se numa pessoa melhor, à medida das suas possibilidades, e volva o seu olhar para Jesus, que encontrarás a paz da vida. Nós já estamos, Jefferson, há mais de 2000 anos, deixando para depois. Nós já fomos padres, centuriões, nós já fomos cruzados, nós já fomos reis, rainhas ou pessoas desconhecidas no mundo, sempre deixando para depois. Mas agora não dá tempo mais, porque o mundo está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Se a gente não for agora, pode ser que a gente seja chamado para um outro mundo de provas e expiações, retornando tal qual os capelinos vieram para a Terra, quando aqui na Terra as condições eram bem precárias. Imagine hoje a gente indo para um mundo onde não vai ter Wi-Fi, onde não vai ter micro-ondas, onde não vai ter Uber, Netflix, Flix. É isso que a gente quer? E muitos chamam assim, quer dizer que eu posso ser degradado se eu não me modificar hoje? A palavra não é degredo, gente, a palavra é ajuste. Porque se eu não consigo acompanhar a Terra que vai se humanizar e se cristianizar, eu preciso ir para um mundo onde eu estarei de acordo com a condição daquele mundo. Então, quando nós olhamos para o mundo, ainda vemos terroristas, pessoas... Gente, o mundo está avançando. Deus sabe quem será ajustado em outros planetas ou não. Nos compete aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim.
E agora já estou respondendo a pergunta de Beatriz Cecília Rolo. Porque Jesus não deixa nenhuma ovelha sem amparo. Beatriz, Evangelho de Lucas, capítulo 15, quando Jesus narra 3 parábolas. A primeira parábola da dracma perdida, a segunda parábola da ovelha perdida, a terceira parábola do filho pródigo, e elas estão concatenadas entre si. Observe, dracma perdida. O que é uma dracma perdida? A dracma é como se fosse 1 centavo do dinheiro à época. E por que a dracma perdida era importante? Os estudiosos, entre eles um chamado Kenneth Bailey, descobriu que a dracma compunha um cordão que as mulheres colocavam. Então, sem aquela dracma, o cordão ficava incompleto. Olha o simbolismo. Jesus está dizendo que nós somos essas dracmas. Sem uma dessas dracmas, o cordão dos seus filhos ficará incompleto. Então, ele não deixa que nenhum de nós se perca. Não importa se essa dracma tem mais problema ou menos problema, pensa desse jeito ou pensa daquele outro jeito. Às vezes essa dracma é um ateu, gente. Mas o ateu de bons propósitos, de bons pensamentos, de boas obras. Vamos para a segunda parábola da ovelha perdida. O que ele nos conta? Tinha 100 ovelhas, perdeu uma. E nós, nos dias de hoje, poderíamos pensar assim, perdeu uma só. Deixa essa perdida, eu vou cuidar das 99. Não. O pastor que é Jesus, ele vai à procura daquela. E sabe como é que o pastor da época da Galileia agia, Jefferson e Carla? Ele dava uma batidinha no joelho da ovelha para que a ovelha viesse aqui no seu ombro. Ou seja, Jesus trazia a ovelha de volta, nos traz de volta no seu colo. E o filho pródigo? Somos nós, que saímos usando o nosso livre-arbítrio para fazer aquilo que nós queremos. Prazeres do mundo, gozos materiais, até que a gente caia em si, comendo as alfarrobas dos porcos. Que alfarrobas são essas? Senão essas ilusões que o mundo nos apresenta. Até que a gente faz o mergulho existencial. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Na casa de meu pai eu era feliz. Na casa de Deus, ao lado de Jesus. Até que a gente volta e ele nos espera de braços dados para nos pôr o anel, anel de família. Ou seja, nós somos filhos de Deus, para nos colocar as sandálias. Ou seja, você está sendo bem quisto, está sendo bem recebido. Então, minha amiga Beatriz Cecília Rolo, Jesus nunca nos abandona. Jesus está sempre do nosso lado. Nós é que muitas vezes fazemos ouvidos moucos. Mas mesmo quando nossos ouvidos estão fechados, ele vem e nos abraça, porque ele não nos perde jamais. Que maravilha, né? Olha só, Rafael, você colocou aí sobre a resposta, né, para o nosso irmão Robson Bin, a pergunta dele que o Jefferson fez aí a provocação de não deixar para depois. O pessoal está colocando aqui que a Camila colocou que sem fé Flix não dá, que vai melhorar para não perder. A Lívia também comentou aqui que está se esforçando para continuar terráquea. E aí, né, a gente tem lá no Evangelho falando sobre o homem de bem, né? O homem de bem, aquele que faz o bem pelo bem. E aí, quais são as instruções aí, então, para sermos aí no dia a dia, né? O Jefferson colocou o passo a passo ali, um passinho de cada vez, para a gente não ficar sem Flix, para a gente não, né? Para que a gente possa continuar aqui, seguir aqui. Tem as instruções aí dos espíritos para nós, o que a gente pode trazer de orientação? O que o Evangelho nos traz? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu leio isso daqui, eu penso, estou longe, mas aí entra o aluno de psicologia. Posso seguir em frente, porque veja, o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. Ele deposita a fé em Deus, na sua bondade e na sua justiça. Ele tem fé no futuro. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, são provas ou expiação, e aceita sem murmurar. Ele é possuído do sentimento de caridade. Ele encontra satisfação nos benefícios que espalha. O homem de bem é bom, humano e benevolente, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita todas as convicções e não lança anátema, palavra difícil, maldição, ficar falando mal, ficar brigando por coisa nenhuma. Aqueles que não pensam como ele. Gente, isso parece tão atual, né? Não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Será que a gente faz isso hoje?
Aquele que pensa diferente de mim, esse daí não serve. Olha como o evangelho de Jesus é atual. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente. O que é indulgente? Palavra que remonta ao latim, indulgência doce, por dentro, ou seja, quando eu sou gentil com as imperfeições das outras pessoas. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Falando no popular, não é o espírito de porco. Você sabe o que é um espírito de porco? É quando a mulher veste a roupa mais bonita e vem, fiquei bem, amor. E o cara, não te caiu bem essa roupa. Gente, se não caiu bem, a gente fala que tá linda. Às vezes alguém coloca uma comida na mesa, passou um pouquinho do sal. Não fala que tá salgado. Se a gente não tem coisa boa para dizer, fique quieto, mas não critique. Essas palavras não são minhas, são de André Luiz, auxilie. Todas as vezes que a nossa boca se abrir para criticar, faça igual o Chico. É o exercício que eu faço. Eu tenho a minha caneca. Vou ganhar a caneca da FEEGO. Enche de água e enche a boca. Quando o tom da crítica baixar, aí você fala. Mas fala com indulgência. Fala repontando aquilo que é positivo. Rafael, e quem não tem nada positivo? Aí o problema não está na outra pessoa, aí o problema está na gente. Porque todo mundo tem um ponto positivo. Se nós tivermos olhos, nós olharemos mesmo as pessoas mais difíceis e encontraremos coisas boas. Achar defeito é fácil. O homem de bem é aquele que acha virtude. E Jesus, quando deparado por um cachorro morto na margem do caminho, Pedro e João vieram para ele, mestre, não passe por aqui, botando o dedo no nariz, está cheirando mal. E Jesus foi lá, abriu a boca, os dentes estão ótimos. Então que nós possamos ver as coisas boas, ver as coisas positivas. Quando ligar a televisão, ao invés de só passar para frente o negativo, é corrupção no Brasil, é guerra lá no Oriente Médio, é terremoto no Haiti. Para isso a gente ora. Vamos falar das coisas boas? Tanta gente subindo as comunidades, tanta gente fazendo bem. Tem o Robson Bean, lá em Atlanta, nos Estados Unidos, a terra de Martin Luther King, fazendo o evangelho com o espiritismo. Olha que coisa boa. Vamos espalhar o que é positivo. Isso é a mensagem: sede perfeito, sede homens de bem. Como você mesmo disse, Jefferson, perfeito talvez traga um peso. O professor Otacílio prefere a palavra impuro, porque a gente nasce da nossa impureza, aquele lago cheio de lama, e vai de acordo com o sol, que é o evangelho de Jesus, nos fazendo puro. Fica até mais poético. Então esse é o trabalho. Nós nos fazermos homens de bem, que começa no dia a dia. O homem de bem nós conhecemos até pela forma que abre a porta. Raul que me dizia isso. Porque a pessoa que é estouvada, ela abre a porta, não quer saber se tem alguém dormindo, não quer saber se tem alguém trabalhando. O homem de bem abre devagarzinho. Pede licença para entrar. Dá bom dia. Dá um sorriso. Quando chega para o Jefferson, olha o olhar dele. Eu acho que você não está bem hoje, Jeff. Está precisando de alguma coisa? Não que esse seja o caso. Agora, o homem do mundo já chega querendo saber. Acho que o Jefferson não pensa igual a mim. Acho que o Jefferson... Está vendo a diferença, gente? O convite de Jesus é algo prático, não é algo filosófico. É um convite de nós vivermos o dia a dia. Então, medite no dia a dia. É falta de bom dia para o porteiro? Às vezes é. É falta de um melhor convívio com o meu vizinho? Às vezes é. Eu não preciso querer me transformar no Divaldo Pereira Franco das palestras, no Chico Xavier da mediunidade. Eu posso ser o Rafael. Vocês perceberam que eu sou desajeitado. A minha voz é uma voz que não é das melhores, mas eu estou aqui dando o meu melhor. Eu estou aqui com meus olhos brilhando para cada um de vocês, procurando trazer Jesus amigo. Não o Jesus da cruz, o Jesus que os padres, que eu quase fui um, trazia, que era um Jesus cheio de dogmas, de culpas, de remorso, porque Jesus hoje é aquele que nos abraça, é aquele que nos mostra o caminho da libertação. Não da gente ficar dentro de casa cheio de medos, de inferno, de obsessores, de coisas negativas, não. Sede perfeitos é olhar o mundo e ver o arco-íris. Mas eu não vejo arco-íris nenhum. Então construa um com os próprios olhos, porque se os nossos olhos forem bons, isso está lá no Sermão na Montanha, todo o nosso corpo terá luz.
Então vamos aqui nos minutos que ainda nos restam. A gente ainda tem umas duas perguntinhas que a gente ainda vai responder, né? O nosso tempo, infelizmente, é curto pelo carinho que a gente tem. A gente queria ficar aqui a noite toda, mas vamos atender essas duas ainda e a gente deixa o nosso e-mail de comunicação no final para quem quiser fazer mais perguntas que a gente responde depois. Então, pergunta da Cida, complementando, né, a pergunta que ela tinha feito antes do isolamento, ela refaz perguntando se é correto, então, ficarmos sempre em oração e meditação e negligenciar nossos deveres. Minha querida Cida, tudo que nós fazemos, nós temos que meditar nas intenções e quais são as consequências daquilo que nós fazemos. A oração e a meditação são muito válidas quando nós fazemos a benefício do nosso crescimento e em benefício do crescimento das outras pessoas. Tá? Onde que eu quero chegar com isso? Se eu estou na minha oração vibrando pelo mundo, vibrando pelas outras pessoas, pedindo auxílio àqueles que estão desencarnando, às famílias, e estou meditando na busca de me tornar uma pessoa melhor, fazer igual Elahá, joia. Agora, se é aquela vida monástica, aquela vida onde eu estou reclusa, simplesmente repetindo palavras, aquilo só está na minha boca, não adentrou o meu coração, aí é uma coisa automática. Eu estou fugindo do mundo sob o pretexto de me espiritualizar. Então a pergunta que você me fez é correto ficarmos sempre em oração e meditações e negligenciar os nossos deveres? Pensemos quais são as consequências, quais são as nossas intenções. Se eu estou naquela vida monástica, no automatismo, querendo fugir do mundo, não é correto. Agora, se eu estou na minha oração em busca de algo nobre, no auxílio aos meus irmãos, às outras pessoas, aí o que eu estou fazendo é nobre. Muito bem. Temos aqui, acho que não é essa, Jefferson, a da pergunta da Patrícia. Sim, na hora que eu fui clicar aqui, alguém fez um comentário e desceu. Vou jogar da Patrícia aí agora. Aqui, peguei. Aí. Patrícia coloca aqui para nós. Patrícia que está também nos acompanhando dos Estados Unidos, viu, Rafael? Está aí, nossa também companheira aí, internacional nos assistindo. Obrigada pela sua pergunta, Patrícia. Ela quer saber se seria mais adequado falarmos transformação moral, como colocava Kardec. E quando se introduziu a expressão reforma íntima? Tá. Patrícia, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Nós nos sentimos assim muito felizes porque eu te vejo na nossa live, eu acompanho todas as outras lives. A questão de palavras é uma questão de terminologia. As palavras são o que menos importam. Eu gosto sempre de uma citação de Paulo, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata, o espírito vivifica. Então a gente tem que buscar a essência, o espírito que vivifica. Falar em transformação moral, falar em reforma íntima, falar em individuação, como nos diz a psicologia, falar em busca da plenitude, nós estamos falando de um processo. E o que é esse processo? Nos tornar homens de bem. Procurar ser hoje melhor do que eu fui ontem. Então a gente entender essa essência quando eu estou ensinando para minha filhinha de 3 anos, papai, o que eu devo fazer? Ser uma pessoa melhor, ser uma criança obediente, respeitar a professora no colégio. Então, esse é o processo de cada um de nós. Cumprirmos a parte que nos toca na obra da criação. Sendo que essa parte é o Rafael ser a sua melhor expressão. Não é ser perfeito, porque se eu buscar demais essa perfeição que eu não consigo, eu posso trazer uma espécie de crise existencial. Mas eu procurar luzir de acordo com as minhas possibilidades. E dentro desse processo de luminescência, fazer o bem que estiver ao meu alcance. Então, os termos são menos importantes, que a gente guarde o processo. Agora, quando se introduziu a expressão reforma íntima, eu tenho que te dizer que eu não sei um ano, uma data específica. Eu sei que, mais recentemente, alguns escritores, dentre elas, Hermance Dufour, que foi médium de Kardec, escrevendo por um médium chamado Vanderlei de Oliveira, nos trouxe essa palavra que tem sido muito utilizada no movimento espírita. O livro se chama Reforma Íntima Sem Martírio. Então, dizer que foi Hermance Dufour que nos trouxe essa palavra, não saberia dizer, mas eu sei que quando ela começou a utilizar essa palavra, ela se tornou mais popular, mais vulgarizada, mais ampliada. Agora que nós guardemos que as palavras são apêndice. O mais importante é o processo.
Com certeza, né? Que maravilha dos ensinamentos que foram trazidos nessa live de hoje. Carla, vamos deixar mais uma vez, né, os contatos para atendimento. Então, quem tiver aí que está se sentindo desolado ou com muita tristeza, que está aí sem saber, né, o que fazer, eu sugiro que continue conosco, que nos assista, que fique aqui nas lives Comece pelo Começo, que sinta a energia, o nosso coração vibrando aí no seu, né, o carinho que nós temos por cada um de vocês e que todos que estão aqui assistindo, as nossas orações, a nossa felicidade, mas se ainda assim restar aquela tristezinha aí no fundo, a gente tem ajuda profissional para isso, não é mesmo, Carla? Sim, sem dúvida. Além da nossa irmã Maria Diná, tivemos a nossa irmã Luciana, Adriana também falando de questões de dificuldades, né, que estão passando, vivenciando nesse momento. Então, minhas irmãs, e quem mais, né, estiver nos ouvindo, que estiver passando por momentos de aflição, lembre-se aí dos canais de ajuda, nós colocamos aqui o CVV, número 188, e os canais também de atendimento fraterno, atendimento espiritual da Casa FEEGO, está colocado aí para você, também das casas espíritas. Enfim, busquem o auxílio, vocês não estão sozinhos. E, bom, hoje especialmente nós temos aqui a certeza, né, de que vocês estão aqui envolvidos, acolhidos por todos nós que estamos aqui, não somente Jefferson, Rafael e eu, mas o pessoal que está aí no chat, vocês sintam-se acolhidas, estarão em nossas preces. E por falar no pessoal que está aí nos acompanhando, Jefferson, vou falar aqui rapidamente, nós tivemos bastante gente colocando aqui as cidades de onde estão nos acompanhando, tivemos uma irmã de Nazaré, na Bahia, Niterói, Rio de Janeiro, Florianópolis, Santa Catarina, Joinville também, Santa Catarina, aqui em Goiás, Caiapônia, Goiânia, Faina, Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto e São Carlos, em São Paulo, uma irmã da Flórida, de Atlanta, de Miami, nos Estados Unidos, Porto Alegre, Rio de Janeiro, capital, interior, Fortaleza, Ceará, Salvador, na Bahia, Ferraz de Vasconcelos também, Seropédica, no Rio de Janeiro, João Pessoa, na Paraíba, Itajaí, em Santa Catarina, Alegre, no Espírito Santo, São José, em Santa Catarina, Vitória da Conquista, Itumbiara, em Goiás, e o pessoal começou a colocar aí, na hora que eu fui falando, gente, fui perdendo, porque tem gente colocando aí, enfim, muita gente nos acompanhando, nós agradecemos imensamente todos vocês que estão aí nos acompanhando, sintam-se, né, abraçados por todos nós, é uma alegria imensa estar com vocês aqui em mais uma noite, né, Jefferson? Deixa eu comentar uma questão, que o tema do nosso bate-papo hoje foi o tal do fuso horário. A nossa live, para quem chegou hoje, eu tenho um pessoal falando que chegou hoje, já se inscreveu no canal, ela começa às 19h30, horário de Brasília, 21h30, estou pensando lá no IGES, com a Carla, 21h30 no horário de Brasília, mas você não precisa se preocupar. Clicou em se inscrever no nosso canal, ativou o sininho de notificação, o seu navegador, o seu celular vai te avisar que já está começando a nossa live e você nunca vai perder nenhum episódio, que a gente já está no 9º, correto, pessoal? Isso aí não vai ter problema de fuso horário, gente. Então, o segredo está aí. Se inscrevam no canal, ativem o sininho lá, que vocês querem receber uma notificação, porque quando for começar a live, o seu aplicativo, seu celular, o seu computador, você vai receber uma notificação e você vai ficar sabendo. Tá aí a solução para o problema do fuso e do parafuso, que foi o comentário do chat na noite de hoje. Rafael, suas considerações finais? Pessoal, vocês são tão importantes para mim, para o Jefferson, para a Carla, que enquanto eu estou respondendo vocês, eu estou buscando a fundamentação daquilo que eu estou falando, porque se tem uma coisa que eu gosto é de estudar o Espiritismo, de abrir os livros. Então eu estou aqui, mas eu estou rodeado de livro aqui dos lados. E a Cida me fez 2 vezes hoje perguntas no que tange ao voto de silêncio das pessoas que oram, e eu sabia que tinha essas questões no Livro dos Espíritos, eu fui procurar. E está aqui, Cida, questão 770, que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugir do contato pernicioso do mundo. Duplo egoísmo, ou seja, além do egoísmo do cotidiano, que somos nós pensando apenas em nós mesmos, aqueles que fogem é egoísta em dobro. Mas Kardec, que é um professor, um pedagogo, faz a pergunta agora num outro sentido. Questão 771.
Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Esses se elevam, ao invés de se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Então, qual é o objetivo do recolhimento? Fugir do mundo? Duplo egoísmo. Ajudar as pessoas de uma forma mais intensa? Esses se elevam. Guardemos essas palavras porque é Jesus nos convidando a agir no bem. E se o nosso tema é sede perfeitos, eu escrevi hoje um soneto autoral, Sede perfeitos. Sede perfeitos, disse o Senhor da vida, ensinando que a nossa luz deve brilhar, para as trevas da ignorância dissipar, tornando a existência mais leve e florida. Sede perfeitos nas pegadas de Jesus, sem esmorecer ante a dor e o sofrimento, os quais representam um grande ensinamento a quem deseja trilhar os caminhos da luz. Sede perfeitos, rumo ao amor incondicional, aquele que liberta das sutilezas do mal e não estabelece privilégios para ninguém. Sede perfeitos, como quem luta diariamente contra o orgulho e o egoísmo ainda renitente, na busca de ser um legítimo homem de bem. Muito obrigado pela presença de todos. Eu peço aos benfeitores espirituais que amparem a Cida, que amparem a neta da Rô, que eu já ouvi aqui pedindo oração, e que nós possamos permanecer no próximo domingo, nesse mesmo bate-horário, bate-canal, comigo, com a Carla, com o Jefferson, com um convidado especial, Tiago Barbosa, do canal Espiritismo.net, para falar sobre a fé. Como anda a nossa fé? Porque a fé ainda hoje move montanhas. Que montanhas são essas? Estejam conosco no próximo domingo e descobrirão. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Isso aí, Boa pessoal, noite, lição de pessoal. casa. Isso aí, temos aí já o que estudar para o domingo que vem, hein? Estudem Capítulo antes, 19. tragam suas questões. E nós passamos agora, então, para o nosso encerramento aqui, através do poema, né? Fechamos aqui com o do Rafael. Agora vamos ficar aí com Alta de Souza, através do poema do livro que está no livro Parnaso de Além Túmulo, O Senhor Vem. Uma boa noite a todos. Carla, Sim. antes de nossa nós passarmos por poema, vamos fazer propaganda para amanhã. Sim, Amanhã o pessoal... Desculpa. Sim, amanhã o pessoal da Gênese, né, sobre as luzes do Consolador, às 21h30, né, com os maravilhosos, né, se possível o Otacílio, se não possível outra pessoa substituindo, sem algum problema, Nazaré e Alain Paixão, trazendo esse maravilhoso estudo desse livro, né, que está trazendo tanta luz e ensinamento para segunda-feira, que já ficou também tradicional. Então, nós temos a semana toda de estudo, né, com exceção do sábado, porque no sábado a gente descansa. Então, de domingo a sexta-feira, tem estudo Comece pelo Começo, às 21h30, nesses mesmos, como diria o Rafael, bate horários e bate canais. Então, tá todo mundo convidado e domingo que vem é conosco, não é mesmo, Carla? Isso daí, amanhã, domingo que vem nós temos aí o último episódio da nossa série de 10 lives aqui, mas nós voltaremos, Fegoflix retornará com segunda temporada. Mas começa a subir a hashtag aí, pessoal. Volta para a segunda temporada, Fegoflix. Jefferson, we'll be back. Com certeza. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe, e agora vamos para o poema final. Tchau, tchau. Boa noite. O Senhor Vem, pelo Espírito Alta de Souza, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Com o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia.